E se a pessoa que chegasse para curar o seu coração fosse justamente aquela que carrega um segredo capaz de quebrá-lo outra vez? Você teria coragem de amar mesmo assim? A história de hoje é sobre culpa, recomeço e um amor que nasce devagar. Em meio aos cafezais dos anos 80, quando dois corações machucados se encontram no momento mais improvável. Então, já se inscreve no canal agora, porque aqui sempre tem histórias intensas assim, que fazem a gente sentir do começo ao fim. E vamos começar. Bento sempre foi daqueles homens que chamavam atenção antes mesmo de abrir a boca. Alto, forte, postura firme de quem cresceu andando entre pés de café e ouvindo o barulho das colheitadeiras ainda menino. Nos anos 80, a fazenda da família era uma das maiores da região e todo mundo conhecia o herdeiro que parecia ter tudo: dinheiro, juventude, uma noiva linda chamada Angélica e um futuro já desenhado como estrada de terra em dia seco. Angélica era riso fácil, vestido rodado e planos demais para caber na varanda da casa grande. Eles iam se casar no fim do ano, e quando descobriram que ela estava grávida de 4 meses, Bento sentiu um medo feliz, daqueles que fazem o peito apertar e ao mesmo tempo sorrir. Ele passava as mãos na barriga dela, ainda discreta, e dizia que o filho deles ia correr pelos cafezais, aprender a montar antes de aprender a escrever. Era simples assim, pelo menos parecia. Naquela noite a chuva começou fina e virou tempestade antes que eles percebessem. A estrada de terra ficou escura, pesada, e Bento insistiu que sabia dirigir mesmo com o temporal. Ele sempre soube controlar tudo. A produção da fazenda, os funcionários, os negócios. Achou que podia controlar a estrada também. Um clarão cortou o céu, o carro derrapou na lama e depois só houve o som de metal e silêncio. Quando Bento abriu os olhos, a chuva ainda caía, mas dentro dele tudo estava parado. Ele saiu quase sem ferimentos graves, um corte na testa, o corpo dolorido, mas vivo. Angélica não. O bebê também não. E foi nesse ponto que a vida dele se dividiu em antes e depois. Depois do enterro, depois das visitas que diminuíram, depois dos conselhos que ele não queria ouvir. Ele passou a caminhar pela fazenda como se carregasse um peso invisível nas costas. A culpa virou sombra. Ele se perguntava todas as noites se deveria ter esperado a chuva passar, se deveria ter deixado o carro na estrada, se deveria ter feito qualquer coisa diferente. Ninguém o acusou diretamente, mas ele mesmo se condenava em silêncio. A casa grande, que antes tinha cheiro de bolo e risada, ficou fria. Os corredores ecoavam passos solitários. Bento fechou o quarto que seria do bebê e nunca mais entrou ali. Trancou também o próprio coração, como quem fecha a porteira para não deixar o gado fugir. Quem ficou ao lado dele foi Dona Alzira, a mulher de cabelos grisalhos e mãos firmes que cuidava daquela casa desde que ele era pequeno. Foi ela quem o ensinou a comer direito, quem colocou compressa na testa dele quando era criança e quem agora deixava café fresco na mesa mesmo quando ele mal tocava na xícara. Ela não falava muito sobre Angélica, mas às vezes pousava a mão no ombro dele e dizia que a vida ainda não tinha terminado. Bento não respondia. Passava dias inteiros nos cafezais, observando os trabalhadores de longe, evitando qualquer conversa mais longa. Ficou mais rígido, mais calado, mais distante. As moças da cidade ainda comentavam sobre ele na feira, diziam que era bonito como ator de novela. Mas ninguém se aproximava de verdade. Havia algo no olhar dele que afastava. Era como se dissesse que ali dentro não havia mais espaço para ninguém. E talvez não houvesse mesmo. Ele se convenceu de que amar tinha sido um erro caro demais. Prometeu para si mesmo que nunca mais colocaria outra pessoa naquele lugar. Nunca mais faria planos. Nunca mais permitiria que alguém dependesse dele daquela forma. Só que a vida, silenciosa como a neblina da manhã nos cafezais, às vezes começa a mudar quando a gente menos espera.
E naquela fazenda onde tudo parecia parado no tempo, algo estava prestes a acontecer, mesmo que Bento ainda não soubesse. A vida de Joana nunca foi fácil, mas ela também nunca teve tempo de reclamar. Cresceu em casa simples, chão batido, roupa passada no ferro à brasa e sonho guardado em silêncio. Nos anos 80, moça pobre do interior, aprendia cedo que precisava ser forte. Ela era bonita de um jeito delicado, olhos grandes e atentos, corpo miúdo mas firme, e uma dignidade que não cabia nas roupas gastas que usava. Quando se envolveu com um rapaz da cidade, acreditou nas promessas sussurradas no portão de casa. Acreditou que não estaria sozinha. Só que promessa de homem covarde evapora rápido. Quando contou que estava grávida, ele sumiu como poeira na estrada seca. 3 meses de gestação e nenhum apoio. A barriga ainda não aparecia, mas o medo já ocupava espaço demais dentro dela. Foi então que ela pensou em Dona Alzira, sua madrinha de batismo, a única pessoa que talvez pudesse ajudá-la sem julgamentos. Dona Alzira ouviu tudo em silêncio, sentada à mesa pequena da casa simples onde Joana morava, e no fim segurou as mãos dela com firmeza. Disse que não prometia milagre, mas que emprego na fazenda talvez conseguisse. Joana sabia da fama do dono da propriedade, sabia que ele era jovem, rico e fechado, mas naquele momento precisava mais de trabalho do que de conforto. Quando atravessou os portões grandes da fazenda de café pela primeira vez, sentiu o coração acelerar. A casa era imponente, branca, com varanda larga e janelas altas que pareciam observar quem chegava. Bento estava parado próximo ao terreiro de secagem, camisa de manga dobrada até os cotovelos, braços fortes marcados pelo trabalho, olhar distante. Ele percebeu a presença delas antes mesmo de Dona Alzira chamar seu nome. O olhar dele pousou em Joana de forma rápida, avaliando, frio, quase impaciente. Dona Alzira explicou que a afilhada precisava de trabalho, que era esforçada, discreta e que ajudaria na casa. Bento ouviu em silêncio, mandíbula tensa, como se qualquer mudança fosse um incômodo. Ele não gostava de gente nova na fazenda, não gostava de vozes diferentes ecoando nos corredores que ainda guardavam lembranças demais. Perguntou poucas coisas, quase nada. Se sabia cozinhar, se sabia limpar, se aguentava serviço pesado. Joana respondeu firme, mesmo com o coração disparado. Não contou sobre a gravidez. Não era hora. Precisava primeiro garantir o emprego. Depois pensaria no resto. Bento demorou alguns segundos antes de dizer que podia tentar, mas deixou claro que ali não queria problemas, nem conversas atravessadas, nem curiosidade sobre sua vida. A voz dele era dura, mas não gritava. Era um tipo de frieza que machucava mais por ser controlada. Joana sentiu o peso daquele homem e da história que ele carregava sem saber os detalhes. Ainda assim, agradeceu. Quando ele se afastou, Dona Alzira suspirou baixinho e apertou o braço da afilhada como quem avisa que não seria fácil. E não seria mesmo. Naquela primeira noite, já instalada em um quarto simples, nos fundos da casa grande, Joana passou a mão pela própria barriga, ainda quase imperceptível, e prometeu ao filho que faria dar certo. Não sabia que do outro lado da casa, Bento também estava acordado, encarando o teto escuro e tentando ignorar o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, a fazenda parecia menos vazia. Os primeiros dias de Joana na casa grande foram marcados por silêncio e tensão. Ela acordava antes do sol nascer, ajudava Dona Alzira na cozinha, organizava a mesa do café e mantinha os olhos atentos para não errar em nada. Sabia que estava sendo observada, mesmo quando Bento não dizia palavra alguma. Ele entrava na cozinha apenas o necessário, pegava a xícara de café forte, quase sempre sem açúcar, e saía sem encarar ninguém por muito tempo.
Mas às vezes, sem perceber, o olhar dele pousava em Joana por alguns segundos a mais, como se tentasse entender o que ela fazia ali. Bento não gostava da mudança na rotina. A presença dela alterava o ar da casa, trazia um movimento que ele havia aprendido a evitar. Ele se irritava consigo mesmo por notar detalhes bobos, como o jeito dela prender o cabelo quando começava a limpar a sala ou a forma delicada com que ajeitava os livros na estante. Não queria reparar, não queria sentir nada. Joana, por sua vez, sentia o peso da frieza dele como se fosse vento gelado atravessando a varanda. Ele não era cruel, mas era distante, falava o necessário, corrigia quando algo não estava do jeito que queria e mantinha sempre aquela postura firme, braços cruzados, expressão séria demais para alguém tão jovem. Certa manhã, enquanto ela recolhia algumas xícaras na sala, acabou esbarrando em um porta-retrato que estava sobre o aparador. A moldura caiu no chão com um estalo seco. O som ecoou pela casa e o coração dela quase saiu pela boca. Quando se abaixou para pegar, viu a foto. Bento, ao lado de uma moça sorridente, grávida, os dois com expressão de felicidade simples. Antes que pudesse desviar o olhar, ouviu os passos firmes dele se aproximando. Bento pegou a moldura da mão dela sem dizer nada, mas os olhos estavam carregados de algo que ia além da irritação. Não era a raiva dela, era dor. Ele respirou fundo e disse apenas que aquele cômodo não precisava ser reorganizado. A voz saiu mais baixa do que o habitual, quase falhando, mas ele se recompôs rápido e voltou a ficar duro. Joana pediu desculpas, sentindo um nó na garganta. Naquela noite, ela entendeu que havia ali uma ferida aberta, mesmo sem saber todos os detalhes. E pela primeira vez sentiu pena dele. Não pena de superioridade, mas aquela compaixão silenciosa de quem também carrega um segredo no peito. Os dias seguiram assim, com pequenos choques e longos silêncios. Até que, numa tarde abafada, Bento discutiu com um dos trabalhadores no terreiro de café por causa de um erro na secagem dos grãos. A voz dele se elevou mais do que o normal, dura, impaciente. Joana assistiu de longe, percebendo que por trás daquela rigidez existia um homem que tentava controlar tudo, porque já tinha perdido demais. Quando o funcionário saiu, visivelmente constrangido, ela criou coragem e se aproximou apenas para deixar uma jarra de água fresca ao lado dele. Não disse nada, só deixou ali. Bento olhou para a jarra, depois para ela, e por um segundo o olhar dele não foi frio. Foi cansado. Ele agradeceu com um gesto quase imperceptível de cabeça. Foi a primeira vez que não houve tensão entre os dois. Foi pequeno, simples, quase invisível para qualquer outra pessoa. Mas para eles, foi o primeiro fio invisível sendo esticado entre dois corações que juraram nunca mais se abrir. Com o passar das semanas, a presença de Joana deixou de ser apenas uma novidade incômoda e passou a fazer parte da rotina da casa grande. Bento ainda mantinha a postura firme, as ordens curtas, o olhar que parecia sempre distante, mas já não evitava tanto cruzar com ela pelos corredores. Às vezes, parava alguns segundos na cozinha enquanto Dona Alzira falava sobre a colheita, e Joana sentia que ele escutava também o som da respiração dela, mesmo fingindo não notar. A fazenda de café seguia viva, cheia de movimento, sacas sendo carregadas, cheiro forte dos grãos secando ao sol, trabalhadores conversando alto no terreiro. Era um contraste estranho com o silêncio que Bento carregava por dentro. Numa manhã de céu claro, ele chamou Joana pelo nome pela primeira vez. Não foi nada especial, apenas pediu que ela levasse alguns documentos até o escritório da cidade no dia seguinte, já que um dos funcionários precisaria ficar na fazenda. O simples fato de ele dizer Joana fez algo vibrar dentro dela. Ele sabia o nome dela. Parecia pouco, mas não era. No dia seguinte, ela vestiu seu melhor vestido simples, prendeu o cabelo com mais cuidado e entrou na caminhonete antiga ao lado dele.
O trajeto até a cidade era feito por estrada de terra cercada de cafezais e colinas verdes. O rádio tocava uma música baixa dos anos 80, dessas que falam de amor e saudade, e por alguns minutos nenhum dos dois falou nada. Até que Bento quebrou o silêncio, perguntando se ela já tinha trabalhado antes em outra fazenda. A conversa começou prática, mas foi se alongando sem que percebessem. Joana contou pouco sobre sua vida, o suficiente para parecer natural, mas desviou quando o assunto se aproximou demais de relacionamentos ou família. Bento também não entrou em detalhes sobre o passado. Ainda assim, havia algo diferente ali. Pela primeira vez desde o acidente, ele não sentiu o peso esmagador do silêncio ao lado de alguém. Na volta, a caminhonete atolou levemente em um trecho mais úmido da estrada. Nada grave, mas o suficiente para arrancar um suspiro impaciente dele. Joana desceu para ajudar, mesmo com o vestido sujando de barro. Quando conseguiu empurrar o veículo junto com ele, acabou escorregando e quase caiu, sendo segurada pelos braços fortes de Bento. Foi rápido, mas intenso. As mãos dele firmes na cintura dela, os rostos próximos demais, a respiração misturada por um segundo que pareceu maior do que era. Ele soltou devagar, como se o toque tivesse queimado. O olhar dele mudou, menos duro, mais humano. Joana sentiu o coração bater descompassado e pela primeira vez, desde que chegara ali, esqueceu por alguns segundos o medo que carregava. No caminho restante, o silêncio não era pesado. Era diferente, quase tímido. Quando chegaram à fazenda, Dona Alzira percebeu algo no ar, mas não comentou nada. Apenas observou de longe, com aquele olhar de quem entende mais do que diz. Naquela noite, Bento demorou a dormir. Pensava no toque, no olhar dela, na leveza que havia sentido por alguns instantes. Sentiu culpa por isso, como se estivesse traindo uma memória. Já Joana, deitada no quarto simples, levou a mão à barriga ainda discreta e fechou os olhos, tentando convencer a si mesma de que aquilo era só proximidade de trabalho. Só que no fundo, bem no fundo, algo começava a nascer ali também, silencioso e delicado, mesmo em meio a tantos medos. Depois daquele dia na estrada, alguma coisa mudou entre eles, mesmo que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. Bento continuava sério, firme nas decisões da fazenda, exigente com os trabalhadores, mas já não falava com Joana como se ela fosse apenas mais uma funcionária. Às vezes perguntava se o almoço estava pronto antes do horário. Outras vezes comentava sobre o clima e a colheita, como se buscasse qualquer assunto simples só para prolongar a conversa. Joana percebia, mas fingia naturalidade. Por dentro, lutava contra o medo de se apegar a algo que talvez não pudesse ter. Numa tarde de domingo, a fazenda estava mais silenciosa. A maioria dos trabalhadores havia ido à cidade, e Bento ficou revisando contas na varanda. Joana passou por ali com uma bandeja de café e bolo simples de fubá que tinha feito com Dona Alzira. Ele agradeceu, mas antes que ela saísse, comentou que o cheiro lembrava algo da infância. Foi a primeira vez que falou do passado sem endurecer o olhar. Contou que a mãe dele fazia bolo nos domingos antes de falecer, quando ele ainda era adolescente, e que depois disso, Dona Alzira assumiu aquele lugar na casa. Joana ouviu com atenção, sentando-se no degrau mais baixo da varanda, mantendo certa distância respeitosa. O vento balançava os pés de café ao redor e o fim de tarde deixava tudo dourado. Bento percebeu que não se sentia sufocado ali. Pelo contrário, havia uma calma estranha na presença dela. Em outro dia, durante uma forte dor de cabeça que ele insistia em ignorar, foi Joana quem apareceu com um pano úmido e um chá que aprendera a fazer com a mãe. Ele quase recusou por orgulho, mas acabou cedendo. Enquanto ela ajeitava o pano na testa dele, sentiu a proximidade, o perfume leve de sabonete simples, e fechou os olhos por alguns segundos.
Não era paixão avassaladora, era conforto, e isso o assustava mais do que qualquer outra coisa. Joana também tinha seus momentos difíceis. As náuseas da gravidez às vezes vinham fortes pela manhã, mas ela disfarçava dizendo que era algo que tinha comido. Dona Alzira observava com atenção, desconfiada, mas ainda sem confrontar. O segredo pesava no peito de Joana, principalmente quando Bento começava a sorrir com mais frequência ao vê-la. Numa noite em que faltou energia na fazenda por causa de um problema na rede elétrica, os três ficaram na cozinha iluminada apenas por lamparinas. Dona Alzira foi dormir mais cedo, reclamando do cansaço, e Bento e Joana permaneceram ali conversando baixo. Ele contou histórias da infância correndo entre os cafezais. Ela falou dos sonhos que tinha quando era menina, de ter uma vida tranquila, uma casa onde pudesse criar um filho com dignidade. Quando percebeu o que tinha dito, ficou em silêncio, o coração disparado, mas Bento não pareceu notar o peso daquela palavra. Filho. Ele apenas comentou que crianças trazem barulho e bagunça, mas também trazem vida. O olhar dele ficou distante por um segundo, mas não fechou como antes. O clima era leve, íntimo, e quando os olhos dos dois se encontraram, houve um silêncio diferente, carregado de algo que não precisava de explicação. Foi ali, na cozinha iluminada por chama tremida, que eles perceberam que estavam atravessando uma linha invisível. Ainda não era amor declarado. Era cuidado, era presença, era uma vontade crescente de permanecer perto. E mesmo com todos os medos escondidos, aquele foi um dos primeiros momentos verdadeiramente felizes que ambos tiveram depois de tanto tempo. A aproximação entre eles deixou de ser apenas coincidência e passou a ser escolha, mesmo que silenciosa. Bento começava a procurar Joana com o olhar antes de sair para o terreiro. Perguntava se ela precisava de algo na cidade quando fazia alguma viagem rápida, e às vezes demorava mais do que o necessário na cozinha só para ouvi-la contar alguma história simples do dia. Joana, por sua vez, sentia o coração se abrir devagar, com medo e esperança misturados. Ela sabia que estava entrando em terreno perigoso. Sabia do passado dele, mesmo que ninguém tivesse contado tudo em detalhes. Sabia que havia uma mulher que ocupou aquele espaço antes dela. E, principalmente, sabia do segredo que carregava dentro de si. Numa tarde de céu carregado, parecendo anunciar outra tempestade, Bento voltou da lavoura mais irritado do que o normal. Um comprador havia tentado reduzir o preço do café e ele detestava sentir que estavam tentando tirar vantagem. Entrou na casa passando a mão pelos cabelos, nervoso, e encontrou Joana organizando a sala. Ela percebeu o semblante fechado e, sem pensar muito, perguntou se tinha acontecido algo. Ele respondeu seco no começo, mas aos poucos a tensão foi se transformando em desabafo. Falou sobre a responsabilidade da fazenda, sobre como todos esperavam que ele fosse forte o tempo todo, como se nunca pudesse falhar. A voz falhou quando disse que já tinha falhado uma vez e que aquilo tinha custado caro demais. Joana se aproximou com cuidado, não por pena, mas por compreensão. Disse baixinho que ninguém controla tudo, que às vezes a vida escapa das mãos da gente, por mais que se tente segurar. Bento olhou para ela de um jeito diferente, como se pela primeira vez alguém tivesse entendido o peso que ele carregava, sem julgá-lo. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi carregado de emoção. Ele deu um passo à frente. Ela não recuou. A tempestade começou lá fora, trovões cortando o céu, a chuva batendo forte nas janelas, trazendo de volta memórias que ele evitava. O medo passou pelo olhar dele por um segundo, mas Joana segurou a mão dele instintivamente. Foi um gesto simples, quase inocente, mas poderoso. Bento apertou a mão dela de volta. A proximidade ficou inevitável. Ele tocou o rosto dela com cuidado, como se pedisse permissão.
Joana sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar pela sala. Quando os lábios deles finalmente se encontraram, não foi impulso descontrolado. Foi lento, hesitante, cheio de emoção contida. Um beijo que misturava dor, saudade, desejo e uma esperança que nenhum dos dois tinha planejado sentir. Bento fechou os olhos e, pela primeira vez desde o acidente, não viu o passado. Viu o presente. Viu Joana. Quando se afastaram, a respiração ainda descompassada, o olhar dele estava confuso. Não arrependido, mas assustado com a intensidade do que tinha acabado de acontecer. Joana também estava tomada por sentimentos contraditórios. Queria aquele momento, mas sabia que cada passo adiante tornava seu segredo mais pesado. Ainda assim, ali, sob o som da chuva forte, eles permitiram que aquele beijo existisse. Não falaram sobre o que significava. Não fizeram promessas, mas ambos sabiam que a partir daquele instante, nada mais seria apenas amizade ou convivência. Algo tinha começado de verdade. Depois do beijo, o mundo pareceu mudar de lugar dentro da casa grande. Não houve declarações apressadas, nem promessas exageradas, mas havia um novo cuidado no jeito que Bento olhava para Joana. Ele não a chamava mais apenas para tarefas, chamava para companhia. Às vezes, ficavam na varanda depois do jantar, conversando baixo, enquanto o vento passava pelos cafezais. Ele sorria com mais facilidade, e aquele sorriso transformava o rosto sério em algo quase leve. Joana sentia que estava vivendo algo bonito, construído devagar, do jeito que sempre sonhou. E era exatamente isso que tornava tudo mais difícil. O segredo dentro dela já não era apenas um medo distante. Estava crescendo. As náuseas começaram a ficar mais frequentes, principalmente pela manhã. Em um desses dias, ela não conseguiu disfarçar. Precisou correr para o quintal, sentindo o estômago revirar. Bento, que havia entrado na cozinha procurando por ela, viu quando Dona Alzira foi atrás da afilhada com expressão preocupada. O coração dele apertou na hora. Perguntou se ela estava doente. Joana respondeu rápido demais, dizendo que era só fraqueza, algo que tinha comido. Ele não insistiu naquele momento, mas ficou atento. Alguns dias depois, enquanto organizava o quarto dos fundos, Bento entrou sem avisar. Queria falar sobre um fornecedor da cidade, mas parou ao perceber que Joana estava sentada na cama, segurando um pequeno tecido dobrado nas mãos. Era uma peça minúscula, quase imperceptível. Ele franziu a testa, aproximando-se devagar. Perguntou o que era aquilo. Joana sentiu o sangue gelar. Tentou guardar rápido demais, o que só aumentou a desconfiança dele. Bento pegou o tecido da mão dela. Era uma roupinha de bebê, simples, feita à mão. O silêncio que se instalou no quarto foi pesado como nunca antes. Ele ergueu os olhos devagar, o olhar já mudando. Perguntou com a voz baixa e controlada demais de quem era aquilo. Joana sentiu que não podia mais fugir. As mãos tremiam quando respondeu que era dela, que estava grávida, que já estava de 3 meses quando chegou à fazenda. As palavras saíram entrecortadas, cheias de medo. Bento ficou imóvel por alguns segundos que pareceram eternos. Depois deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe invisível. A mente dele correu rápido demais, ligando pontos que não existiam. O beijo, os momentos na varanda, o toque na chuva. A dor antiga voltou com força, misturada com uma sensação amarga de traição. Ele perguntou de quem era o filho, e o tom já não era suave. Joana explicou que o pai tinha ido embora, que ela não contou antes por medo de perder o emprego, que nunca se aproximou dele com intenção de enganar. Disse que tudo entre eles aconteceu depois, sem plano, sem malícia. Mas para Bento, naquele instante, a lógica não importava. O que importava era que ela estava grávida e ele não sabia. O passado bateu com violência no peito dele. Angélica grávida. A estrada molhada. A perda.
Ele disse que não suportava mentiras dentro da própria casa. A voz falhou, mas ele se manteve firme na dureza. Joana tentou explicar que não foi mentira, foi medo, que ela precisava sobreviver, que nunca quis machucá-lo. As lágrimas vieram sem que ela conseguisse controlar. Bento, tomado por sentimentos misturados de dor e raiva, virou o rosto para não olhar. Disse que precisava de tempo, que não sabia o que fazer com aquela informação. E saiu do quarto deixando um silêncio ainda mais pesado do que antes. Joana ficou sozinha, segurando a própria barriga pela primeira vez, sem conseguir conter o choro. Ela sabia que aquele momento ia chegar, mas ainda assim doeu mais do que imaginava. Lá fora, o céu estava claro, mas dentro da casa grande, uma tempestade tinha começado outra vez. Depois da descoberta, a casa grande voltou a ficar silenciosa, como nos piores dias do luto. Bento passou a evitar Joana. Saía cedo para os cafezais e voltava tarde, encontrando sempre um jeito de não cruzar com ela pelos corredores. Quando precisava falar algo, fazia isso na frente de Dona Alzira, com formalidade demais, como se quisesse erguer uma parede invisível entre eles. Joana sentia cada distância como um corte pequeno e constante. Continuava trabalhando, mantendo a postura firme, mas os olhos já não brilhavam do mesmo jeito. A gravidez começava a aparecer de leve, um contorno discreto que só quem observava com atenção percebia. Dona Alzira não aguentou muito tempo em silêncio. Numa noite em que Bento jantava quase sem tocar na comida, ela se sentou à frente dele e perguntou até quando ele pretendia fugir. Ele respondeu seco, dizendo que não estava fugindo, apenas precisava pensar. Dona Alzira, com a sabedoria de quem viu aquele menino crescer, disse que pensar demais às vezes vira desculpa para não sentir. Lembrou que Joana chegou ali com medo, não com maldade, que ninguém escolhe ser abandonada grávida, muito menos carregar isso sozinha. As palavras atingiram Bento como um lembrete incômodo. Ele passou a noite acordado, revivendo o acidente, o olhar de Angélica, a sensação de impotência. Percebeu que parte da raiva que sentia não era de Joana, mas do próprio passado que ainda o controlava. No dia seguinte, encontrou Joana no quintal, estendendo roupas ao sol. Ela parecia mais frágil, mas ainda digna. Ele chamou o nome dela e a voz saiu menos dura do que nos últimos dias. Perguntou por que não contou antes. Ela respondeu com sinceridade que teve medo de perder o emprego, medo de ser vista como problema, medo de ser mandada embora sem ter para onde ir. Disse que nunca pensou em envolvê-lo numa mentira, que quando começou a gostar dele, já era tarde demais para voltar atrás sem machucar alguém. Bento ficou em silêncio, observando o jeito que ela protegia a própria barriga sem perceber. Pela primeira vez, enxergou não uma traição, mas uma mulher sozinha tentando sobreviver. Ainda assim, o orgulho e a dor brigavam dentro dele. Ele disse que precisava de alguns dias para decidir o que faria, mas que ela não sairia da fazenda por causa disso. Não era uma declaração de amor, mas era um gesto. Joana agradeceu em silêncio, os olhos marejados, mas sem se humilhar. Naquela mesma semana, uma forte chuva atingiu a região, lembrando a tempestade do passado. Bento ficou parado na varanda, observando o céu escuro, sentindo o medo antigo subir pelo peito. Foi quando percebeu que estava pensando em Joana e no bebê, imaginando se estariam seguros. Aquela preocupação espontânea o fez entender algo simples e difícil ao mesmo tempo. Ele já se importava, muito mais do que queria admitir. E talvez o maior desafio não fosse perdoar Joana, mas perdoar a si mesmo por ainda estar vivo e permitir que a vida começasse outra vez. A chuva daquela noite caiu forte, mas diferente de anos atrás, Bento não correu para se esconder das lembranças. Ficou na varanda observando os relâmpagos iluminarem os cafezais e pela primeira vez não viu apenas o passado, viu o presente.
Viu a imagem de Joana no quintal, protegendo a própria barriga, enfrentando tudo praticamente sozinha. Percebeu que a dor que carregava havia virado armadura e que talvez estivesse usando essa armadura contra a pessoa errada. No dia seguinte, levantou mais cedo do que o habitual e foi até o quarto dos fundos. Bateu na porta com firmeza, mas o coração estava acelerado como nunca. Joana abriu surpresa, os olhos ainda inchados de noites mal dormidas. Bento respirou fundo antes de falar. Disse que passou tempo demais fugindo do que sentia, que perdeu Angélica e o filho que esperava, e que desde então decidiu que nunca mais deixaria ninguém chegar perto. Mas que mesmo tentando, Joana entrou na vida dele devagar, com cuidado, sem forçar nada. Admitiu que ficou com raiva porque a gravidez dela o fez reviver o medo de perder tudo outra vez, mas que, pensando melhor, o bebê não era um erro, não era uma ameaça, era apenas uma criança que precisava de proteção, assim como a mãe. Joana ouviu em silêncio, segurando as próprias mãos para conter a emoção. Ele se aproximou, mais calmo do que ela jamais o tinha visto, e disse que não sabia se estava pronto para ser pai de novo, mas sabia que não queria vê-la enfrentando aquilo sozinha, que se ela permitisse, ele queria estar ao lado dela. Não por obrigação, não por pena, mas porque se importava, porque gostava dela, porque apesar do medo, queria tentar. As lágrimas que Joana segurava há dias finalmente caíram, mas não eram de desespero, eram de alívio. Ela explicou que nunca quis substituir ninguém, que nunca quis ocupar o lugar de Angélica, que só desejava um recomeço honesto. Bento tocou a barriga dela com cuidado, o gesto ainda inseguro, mas cheio de intenção. Não era o filho que ele perdeu, era outro começo. E talvez a vida estivesse oferecendo uma segunda chance, não para apagar o passado, mas para seguir em frente. Nas semanas que se seguiram, a mudança foi visível. Bento voltou a sorrir com mais frequência, passou a acompanhar Joana nas consultas na cidade, enfrentando os próprios fantasmas cada vez que entrava na caminhonete sob céu nublado. A fazenda de café ganhou outro ritmo, menos pesado. Dona Alzira observava tudo com um sorriso discreto, como quem sempre soube que aquele coração fechado um dia voltaria a bater mais leve. O tempo passou, a barriga cresceu e junto com ela cresceu também a certeza de que o amor deles não nasceu de impulso, mas de escolha. Uma escolha feita no meio da dor, do medo e das imperfeições. Quando o bebê finalmente nasceu, numa madrugada tranquila e sem tempestade, Bento segurou a pequena criança nos braços, com os olhos marejados. Não era o passado voltando, era o futuro começando. E naquela fazenda dos anos 80, entre pés de café e histórias marcadas por perda e superação, dois corações machucados encontraram não apenas consolo, mas um amor construído devagar, firme como terra boa depois da chuva. Um amor que provou que mesmo depois das maiores tempestades ainda é possível florescer. E agora eu quero saber de você. Essa história mexeu com o seu coração também? Me conta aqui nos comentários. Eu amo ler o que vocês sentem quando a gente termina uma história assim. Ah, e antes de sair do vídeo, dá uma olhadinha no nosso YouTube Shopping que fica pinado aqui na sacolinha. Eu deixei uma seleção incrível de livros de romance, daqueles que emocionam. Mas também tem categorias de beleza, casa e muito mais. Tem promoções no Mercado Livre, na Shopee e outros parceiros como a Magazine Luiza. E dá para aproveitar os cupons entrando direto pelo nosso link. E claro, se você gosta de histórias intensas, cheias de emoção e final feliz, já se inscreve no canal. Sua inscrição é o que mantém tudo isso vivo e garante que você receba as próximas histórias em primeira mão.